Você já ouviu falar sobre os anjos caídos e os Nefilim? Histórias proibidas, escondidas em textos antigos, que a Bíblia menciona apenas de passagem. O que esses seres realmente fizeram? E por que a humanidade quase não conhece a verdade sobre eles? Hoje vamos revelar os mistérios mais obscuros sobre esses seres que desafiam tudo o que você sabe sobre o céu e a terra. Fique até o final porque você vai se surpreender com a verdade proibida que está escondida bem debaixo dos nossos narizes. Os anjos caídos aparecem em diversos textos antigos, não apenas na Bíblia, mas também no famoso e controverso livro de Enoque. Segundo esses registros, eles não eram demônios, mas sim anjos que desobedeceram a uma ordem direta de Deus. Eles abandonaram sua morada celestial para se misturar com a humanidade. E dessa união proibida nasceram os Nefilim, seres gigantes e extraordinários, cujas histórias foram quase completamente apagadas do conhecimento popular. Por que tanto esforço para esconder essa verdade? É isso que vamos descobrir. A palavra Nefilim aparece na Bíblia, em Gênesis, capítulo 6, versículo 4. Naqueles dias havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens e elas lhes deram filhos. Essa passagem é curta, mas explosiva. Quem eram esses filhos de Deus? E por que a sua descendência foi considerada tão perigosa que a história, ou talvez alguém, fez questão de escondê-la? As respostas podem mudar a forma como você enxerga a história da humanidade. Esses anjos, também conhecidos como vigilantes no livro de Enoque, tinham uma missão clara: observar e guiar a humanidade. Mas eles quebraram a regra mais sagrada. Tomados pelo desejo, eles desceram à terra e ensinaram aos humanos segredos proibidos. Não estamos falando de coisas simples. Eles ensinaram as artes da guerra, a criação de armas mortais, feitiçaria, astrologia e, segundo algumas interpretações de textos antigos, até mesmo manipulação genética. Essa transgressão colossal não ficou sem punição. De acordo com o livro de Enoque, os anjos caídos foram acorrentados em um lugar de escuridão total, confinados para aguardar o julgamento final. Mas o estrago já estava feito. A humanidade, agora com acesso a um conhecimento que não estava preparada para ter, foi marcada para sempre. Muitos acreditam que esses ensinamentos proibidos deram origem a civilizações antigas que surgiram de forma misteriosa e com um poder assombroso, como se tivessem recebido um atalho tecnológico e espiritual. Agora, vamos falar dos filhos deles, os Nefilim. Eles não eram apenas altos. Eram seres extraordinários, descritos como gigantes com uma força sobrenatural. Alguns relatos antigos sugerem que eles poderiam medir dezenas de metros de altura e possuíam uma inteligência muito acima da humana. Eles dominaram regiões inteiras, inspirando tanto medo quanto fascínio. A Bíblia sugere que a corrupção na Terra se tornou tão grande na época do dilúvio, em parte por causa da influência desses seres poderosos, que Deus decidiu recomeçar tudo com a grande inundação. Mas será que eles realmente foram todos destruídos? O que a arqueologia nos diz? Ao redor do mundo, existem relatos e até supostas descobertas de ossos gigantescos que desafiam a explicação convencional. Esqueletos de humanos com mais de 3, 4 ou até 5 metros de altura teriam sido encontrados, mas essas histórias são rapidamente abafadas ou rotuladas como farsa. Seriam eles apenas mitos para assustar as pessoas? Ou há uma verdade física, palpável, que está sendo escondida de nós por milênios? A cada nova descoberta arqueológica anômala, a pergunta ressurge. E as teorias não param por aí. Algumas interpretações mais modernas afirmam que os anjos caídos não apenas tiveram filhos com humanos, mas teriam alterado o próprio código genético da humanidade, criando linhagens especiais, ou talvez linhagens proibidas. A ideia de hibridização, de mistura entre o divino e o mortal, não é exclusiva da Bíblia. Ela aparece em diversas culturas antigas. Os mesopotâmios, os egípcios, os gregos, todos eles têm relatos de deuses que desceram à terra, se relacionaram com mortais e geraram heróis ou semideuses. Isso nos leva a pensar, será que o mito dos Nefilim é na verdade parte de um conhecimento universal antigo? Uma história que todas as culturas conheciam, mas que foi censurada, alterada ou simplesmente esquecida com o passar do tempo para manter a ordem social e religiosa? A semelhança entre esses mitos ao redor do mundo é, no mínimo, intrigante. É como se todos estivessem tentando nos contar a mesma história, mas com nomes e detalhes diferentes.
Além de todo o mistério físico e histórico, esses relatos carregam um significado espiritual profundo. A história dos anjos caídos e dos Néfilim é uma poderosa alegoria sobre as consequências da desobediência e da transgressão das leis divinas. Ela nos serve como um alerta sobre o perigo de buscar conhecimento proibido sem o devido preparo espiritual e moral. É uma lição sobre a responsabilidade que acompanha nossas escolhas, especialmente quando elas desafiam a ordem natural das coisas. Para muitos estudiosos, esses textos antigos também são um aviso contra a arrogância humana. Eles nos mostram o que pode acontecer quando a ciência, a tecnologia e o poder são separados da ética e da espiritualidade. É um mistério que não desafia apenas a nossa compreensão da história, mas também nos força a refletir sobre nossos próprios valores morais e espirituais. Afinal, até onde podemos ir em nossa busca por conhecimento sem cruzarmos uma linha perigosa? Os anjos caídos e os Néfilim permanecem como um dos maiores e mais fascinantes enigmas da história da humanidade. Proibidos, ocultos e absolutamente cativantes, sua história nos conecta a um passado esquecido. Um passado cheio de segredos que poucos ousaram explorar de verdade. Eles nos lembram que talvez a história que conhecemos seja apenas a versão oficial, e que a verdade completa pode ser muito mais estranha e maravilhosa do que imaginamos. Se você, assim como eu, é fascinado por esses mistérios ocultos e quer continuar desvendando as histórias proibidas da Bíblia e de textos antigos, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo e compartilhar este vídeo com alguém que também adora um bom mistério. E agora eu deixo uma pergunta para você pensar. Você acredita que esses seres realmente existiram e que suas evidências foram escondidas? Ou tudo isso é apenas um mito poderoso com uma lição moral? Deixe sua opinião nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima.